Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa segunda aula de Direito Administrativo. Na aula de hoje, nosso objetivo então, estudarmos os aspectos gerais do direito administrativo, a função administrativa e iniciarmos os princípios da administração pública. Começaremos ali pelo LIMP, né? Os cinco princípios que estão no caput do artigo 37, beleza? Então, vamos lá. Hoje sim começa realmente o estudo do direito administrativo. Na primeira aula ali nós vimos aspectos gerais ali sobre Estado, governo e administração pública, certo? Hoje na nossa aula nós iremos aprofundar então aquilo que realmente importa para a nossa prova. E nós vamos começar por algo importantíssimo. Nós vamos começar o estudo do direito administrativo pelo seu conceito. Se eu consigo entender o conceito de direito administrativo, eu consigo então aprender a matéria de uma forma mais especial, tá? E vai ficando tudo mais fácil. Então, conhecer o conceito de direito administrativo, na verdade, me prepara para essa prova, tá bom? Até porque nós temos questões de prova daqui, tá? Então, o que é o direito administrativo? O direito administrativo, nós vimos na aula passada, que é um dos ramos do direito. Direito é uma ciência que organiza a sociedade, certo? E dentro desse direito nós temos ramos, né? E um dos ramos do direito é o direito administrativo. O que nós temos da aula passada? Quando que surge o direito administrativo? O direito administrativo surge com a Revolução Francesa. A partir do momento onde o Estado passa a respeitar as suas próprias leis e criar as suas próprias leis. Ok? Então, o Estado passa a organizar as suas leis e também obedecer a elas. Isso o Estado e seus agentes, tá bom? Então, é esse estudo que nós vamos fazer. Então, o direito administrativo nada mais é que um ramo do direito, e ele é um ramo de direito público. Nós vimos ontem que o direito é uma ciência e ele se divide em público e privado. Direito público é aquele onde há uma desigualdade na relação, e direito privado onde há uma igualdade na relação. Certo? No direito administrativo, que é o nosso objeto de estudo, a maioria das relações serão assim, certo? Haverá uma desigualdade na relação, onde o Estado está acima e o particular, ou o servidor, está abaixo. A gente pode chamar de particular ou pode chamar de administrados, tá? Então, o que nós temos no direito público? Uma desigualdade na relação jurídica. Por que nós temos desigualdade na relação jurídica? Porque nós temos o interesse público. E entre o interesse dos particulares e o interesse público, vai prevalecer o interesse coletivo. Ok? Então, por exemplo, se alguém aqui é dono de um mercado, e nesse mercado vende mercadorias estragadas, está atentando contra a saúde da população. Logicamente, então, cabe ao Estado intervir através da vigilância sanitária e um poder importantíssimo, que é o poder de polícia. E aí o Estado vai poder, por exemplo, apreender as mercadorias e, em casos mais graves, até lacrar o estabelecimento. Ok? Então vejam a importância do estudo do direito administrativo. O direito administrativo é esse ramo de direito que vai cuidar dessas relações administrativas. Ok? Então, é um ramo de direito público, onde há, então, uma desigualdade na relação entre Estados e particulares. Essa é a primeira informação importante para a minha prova. A FEPESE disse que essa relação é uma relação vertical. Tá certo. Onde o Estado está acima e o particular está abaixo. Existe exceção dentro da administração pública? Sim. Quando, por exemplo, a administração pública atua no interesse econômico, né? Quando ela atua no interesse econômico, nós veremos que aqui é uma relação privada. Então, exemplo, quando se abre uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa, aquilo ali é uma relação privada, tá? É uma exceção do Estado, como nós veremos, tá? Então, o direito administrativo é um ramo de direito público que estuda um conjunto de princípios e normas. Então, no direito administrativo, pessoal, nós não temos um código. Então, nós temos aí em vários ramos do direito códigos. Tem o Código Tributário, tem o Código Penal, tem o Código de Processo Penal, tem o Código Civil, Código de Processo Civil. O direito administrativo tem código? Não. Tem um monte de leis esparsas, inclusive tem várias marcadas aqui. Tem lei da improbidade,
servidores públicos, nós temos aí a lei do processo administrativo, lei de improbidade, e aí vai. Lei de licitações, lei de concessões e permissões, uma série de leis, tá? Várias nós temos que saber para a prova e várias ficam para outros concursos, ok? Então, o direito administrativo, ele tem como característica ser um conjunto de normas. Não vamos ter um código só para direito administrativo. Agora, além das normas, nós temos no direito administrativo os princípios. E pela ausência de um código de direito administrativo, os princípios ganham muita relevância nessa matéria. Então, os princípios são, para nós, vetores de interpretação. Vetores de interpretação do quê, professor? Do dia a dia, da prática, ok? Da vida da administração pública. Exemplo. O servidor público, né, um guarda municipal, quando ele está atuando ali, né, na rua, multando e fazendo o controle do trânsito, ele precisa obedecer à legalidade? Sim, legalidade é um princípio. E a atuação dele tem que ser de acordo com esse princípio. Vamos lá. Esse mesmo guarda, ele vê que a ex-esposa dele vai passar o sinal. E ele fica olhando. E aquele sinal vai estar no amarelo, e aquele sinal ficou vermelho. E ela veio e passou. Ele pode dar a multa para ela, sim ou não? Sim. Agora a mesma situação. Ele ficou cuidando e ela passou no amarelo. Ela não chegou a passar no vermelho. E ele foi lá e deu uma multa para ela. Ele atuou com moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, legalidade na sua atuação? Não. Ele agiu com impessoalidade, né? Ele tentou ferir ela lá, né? De acordo com o poder que ele tinha na mão, tá? Então, é um princípio. E ele pode ser punido por causa de um princípio? Sim. Responder por improbidade administrativa. E perder o cargo público, ok? Então, veja, eu não preciso ter uma norma e isso fere o direito administrativo. Vamos dar um exemplo agora que a gente está discutindo muito aí na nossa sociedade. É possível o chefe do Poder Executivo nomear o filho dele para algum cargo político? Isso é uma discussão que nós vamos ver logo, logo. Tá? Sim e não. Tá? Independente, pessoal, de partido A, partido B, vamos para a teoria. Por exemplo, se o cargo for de primeiro escalão, o STF tem entendimento que isso não é nepotismo. O que é primeiro escalão? Nós vimos ontem. Nós temos o ente, o primeiro escalão que vem primeiro aqui, ó, são os órgãos, são as secretarias, ok? Em âmbito federal seriam os ministérios. Pode nomear um parente para ser ministro? Pode. Agora, os cargos que estão abaixo aqui, não. Aí é nepotismo. Ok? Então isso nós vamos ver. Vejam bem. E precisa ter uma norma escrita? Não. Está lá no artigo 37, caput da Constituição. Princípio da moralidade. Isso fere ou não fere a moralidade? Ok? Então, princípio importantíssimo para o direito administrativo. Tá bom? Então, nós vamos estudarmos princípios e vamos entender e se preparar para essa prova. Ok? Então, um dos dois princípios mais cobrados na FEPESE é o da impessoalidade e o princípio da autotutela. São os dois aí que a FEPESE mais cobra. Beleza? Então, vamos lá então, ó. É um conjunto de princípios e normas que no direito administrativo a gente dá um nome. Tá? Esse conjunto todo de princípios e normas que vão reger essa matéria, a gente chama de regime jurídico administrativo. Então, o que é o regime jurídico administrativo, professor? Conjunto de princípios e normas que regem o direito administrativo. Tá? Então, o regime jurídico administrativo, ele é esse conjunto de princípios e normas e ele faz uma coisa muito importante para a administração. E aqui começa o conhecimento que vocês têm que ter. O regime jurídico administrativo, ele dota a administração pública de prerrogativas e dota a administração pública de limitações ou sujeições. Ok? O que vem a ser isso, professor? Então, a gente chama dentro do direito administrativo que a administração pública será dotada de poder, dever. Ok? Ao mesmo tempo que a administração é dotada de poderes, ela é dotada de deveres. Vamos lá, pensar o nosso guarda municipal. Ele tem o poder de multar? Sim ou não? Sim. Agora, ele
pode multar, ele tem essa escolha, sim ou não? Não. Por quê? Porque ele tem dever. Agora, esse dever dele é de acordo com a lei. Então, por exemplo, no caso da esposa dele ter passado o sinal verde ou amarelo, ele não poderia ser multado. Agora, se ela passou o sinal vermelho, nem que ele ame ela ainda, é um dever. Ok? Nós tivemos um caso aqui no estado, vocês devem saber, que um delegado chegou ao ponto de ter que prender um irmão por tráfico de drogas. Isso significa claramente poder-dever. Ok? Não é porque é meu irmão que eu não vou poder prender ele. Aliás, eu devo prender ele. E nós vamos entender por que isso. Porque nós vimos ontem. Todo o poder emana do povo. E se o poder é do povo, eu posso abrir mão desse poder? Não. Eu sou apenas um agente representando o Estado, mas eu não posso abrir mão desse poder. E eu não posso escolher quem eu vou multar, eu não posso escolher quem eu vou tributar, eu não posso escolher quem eu vou prender. O que eu sou obrigado a fazer, que nós vimos ontem? Eu preciso respeitar a lei. E essa é a atuação de vocês. E podem ter certeza, tá? Eu trabalho na Secretaria da Fazenda há 10 anos e 11 anos como militar. E a toda vez que o servidor desvia da finalidade dele, ele vai responder. Ok? Inclusive, faz uns 2 meses atrás, eu tive que registrar uma devolução de um agente penitenciário, um valor altíssimo, de uma improbidade administrativa. Ok? Então, registra-se lá no Estado como uma receita. Tá? Então, acontece. Tá? Por quê? Porque em algum momento falhou em relação à legalidade. Tá? Então, é importante? Sim. Tanto é importante para o dia a dia e que vai cair na prova. Tá? Então, uma coisa que a gente, quando começa a estudar para concurso, a gente percebe que a prova, ela pega o perfil que ela quer. Então, se eu preciso pegar agentes penitenciários, eu preciso de um perfil. E que perfil eu preciso dessa pessoa? Eu preciso de uma pessoa que domine direito administrativo, que domine penal, que domine processo penal, que saiba se expressar bem no português, que tenha um conhecimento de informática, mas principalmente, tramite bem no direito. Porque se essa pessoa falhar, vai dar problema para o Estado e vai dar problema para essa pessoa. Tá? Então, na verdade, o que vocês estão aprendendo aqui vai ser a extensão do trabalho de vocês logo, logo. Tá? Então, é importantíssimo. Beleza? E quando chega lá, o Estado bota a farda e não dá treinamento. O treinamento é agora. É aprender agora o que eu posso, o que eu não posso, para não errar depois. Beleza? Então, esse conjunto de princípios e normas eu chamo de regime jurídico administrativo e eu tenho, então, as prerrogativas e as limitações. Ou seja, a administração tem poderes especiais e tem deveres especiais. Ok? Modernamente, a gente já não fala mais poder-dever. A gente fala dever-poder. Certo? Você coloca em lugar do prefeito. Primeiro vem o poder ou primeiro vem o dever? Dever-poder. Ok? Modernamente, a gente fala que primeiro vem o dever, depois o poder. Mas, a teoria clássica ainda fala poder-dever. Tá? Beleza? Então, poderes especiais são as prerrogativas. Deveres especiais são as sujeições. Tá? E aí nós temos aí uma frase, muito famosa no cinema que ajuda a lembrar disso. Tem um herói que fala sobre isso, não tem? Um herói lá que usa uma roupa azul e vermelha. O que ele fala, aquele herói lá que joga teia de aranha? O Homem-Aranha diz assim, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ok? Então, o Homem-Aranha é um cara sábio e ele conhece aí o regime jurídico administrativo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou seja, poder, dever. Beleza? Então, para lembrar do regime jurídico, basta lembrar do Homem-Aranha. Poder, dever. Mas olha só, quais são os poderes, quais são os deveres que a FEPESE gosta? Ok? Nós temos que adaptar para o concurso de vocês. Alguns caem em outros concursos, outros caem no de vocês, porque a gente tem questões de limitação de edital. Mas vamos lá.
as prerrogativas, os poderes no direito administrativo também ganham um nome, tá? Então, dentro do direito administrativo, as prerrogativas são consideradas o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, se a administração pública tem poderes, ela tem supremacia do interesse dela sobre o supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O professor André, né, resolve aí fazer uma carrocinha de cachorro, vender cachorro quente lá na frente da Chapecoense. E aí eu não vou lá na prefeitura, não peço autorização e saio vendendo cachorro quente de tudo que é jeito. E aí alguém passa mal, né? Vai ter um problema gástrico ali, e aí quem que vai responder por isso? Eu. Ok? E aí o que a administração pública vai ter contra mim? Os seus poderes. Ok? A supremacia do interesse público vai prevalecer contra o meu interesse particular de vender meu cachorro quente. E isso se estende para todo, né? O comércio, a indústria, o serviço, ok? Então imagine uma farmácia. Uma farmácia que vende medicamentos. Tem algum problema? Não. Desde que tenha o alvará de funcionamento, tenha alvará de vigilância sanitária, perfeito. Agora, se essa farmácia resolve mudar as etiquetas de validade dos medicamentos, ou nas licitações entregar o medicamento vencido, que é muito comum, né, em prefeituras pequenas, aí nós temos um problema. E aí nós temos dois grandes problemas. Se for só para o professor André a venda do medicamento estragado, vai haver o quê? A denúncia perante aquela farmácia, a vigilância sanitária vai lá e vai fechar o estabelecimento ou apreender todos os medicamentos vencidos. Qual é esse poder que a administração pública tem? Como é que você chama esse poder? Poder de polícia. Cai na prova, professor? Não, despenca. Poder de polícia é o mais importante para a prova de vocês. O que é o poder de polícia? É o poder que a administração pública tem de limitar direitos e garantias individuais em prol da coletividade. Ok? Repetindo. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem de limitar os direitos e garantias individuais em prol da coletividade. Tá? Isso não é de forma absoluta, nós veremos que a administração tem que respeitar a lei, mas é esse poder. Teremos uma aula sobre poderes? Sim, teremos uma aula mais aprofundada sobre esses poderes. Tá? Mas vamos lá. A administração, então, tem poderes. Então, o que acontece? A administração pode ir lá, né, e apreender aquelas mercadorias vencidas e lacrar a farmácia. E se essa farmácia, além de vender medicamentos estragados, vencidos, ela vende através de uma licitação. Aí nós já temos outro problema. Aí nós temos já um crime contra a administração pública. E nós temos uma improbidade administrativa dos servidores que fizeram conluio com isso. Ok? Então veja a importância. Tá? Então, dentro do direito administrativo, os poderes são importantíssimos. Porque é através dos poderes que a administração pública garante a coletividade. A saúde, a higiene, a tranquilidade. Imagine o seguinte, imaginem que na frente do hospital regional, alguém resolve abrir um bar. E à noite, tocar uns fandangos. O que vai acontecer? Vai perturbar o sossego dos doentes. E com isso, né, a administração pública vai ter que atuar. E ela vai atuar e vai provavelmente fechar esse estabelecimento. Beleza? Então, importantíssimo para a nossa prova. Vamos lá. Prerrogativas. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Limitações. Indisponibilidade do interesse público. Ao mesmo tempo que a administração tem prerrogativas, ela não pode abrir mão. Ok? Cai isso aqui, professor? Cai. Despenca. Tá? Então, o que é indisponibilidade do interesse público? A administração não pode abrir mão do seu dever. Mas por quê? Por que não pode abrir mão do seu dever? Porque o poder é do povo.
e não dos servidores. Ok? Então, a administração tem que buscar o interesse coletivo e a administração não pode abrir mão disso. Vamos para o dia a dia. Um agente penitenciário tem algum parente preso lá. Ele pode beneficiar esse parente entrando com o celular lá? Não. Vamos lá para o dia a dia. Um delegado prendeu um parente. Ele pode deixar de entrar com o inquérito, investigar porque é um parente? Não. Um fiscal da fazenda, né, vai lá numa empresa e se depara com um amigo dele. Ele vai ter que lançar o crédito tributário? Vai. E se ele não lançar, ele praticou um crime de prevaricação. Ok? Então, isso significa princípios. Os princípios, se vocês entenderem essa lógica, acerta qualquer questão de prova. Ok? Se não está dentro dessa lógica que o interesse coletivo é mais importante que o individual, não está dentro dessa lógica, algo está errado. Entenderam? Então, esse é o primeiro aspecto que vocês têm que ter hoje. Entendeu isso? Eu já tenho uma visão de como a administração trabalha, que é diferente de uma empresa, que é diferente de um particular. Beleza? Então, vamos lá. Supremacia do interesse público são os poderes. Primeiro poder que eu contei para vocês, poder de polícia, tá? Então vamos lá, vou contar uma história para vocês. O professor André foi em determinada secretaria do Estado, e aí eu almocei lá na cidade, e depois que eu almocei, o pessoal da vigilância sanitária, né, feliz da vida, veio me mostrar que eles tinham ido fiscalizar de tarde aquele estabelecimento. Era uma churrascaria, tá? E aí eles, né, todo o processo ele tem que ser fundamentado, né? Nós vamos ver que é necessário aqui, ó, a motivação do processo. Então, o que eles têm que fazer? Tirar foto, né, de todas as mercadorias, como está lá, moral da história. Essa churrascaria vendia carne podre, com os bichinhos branquinhos lá, tudo bonitinho. Moral da história, o professor André comeu o bichinho branco. E vocês devem ter comido também, não sabem, tá? Porque eu comi aquele, tá? E não percebi, estava muito bom, é proteína pura, tá? Então eu digo para vocês, ó, eu fiz a escola de sargento do exército, foi muito pior comer o bicho do pau podre e os bichos vivos que eu comi no exército do que comer aquele bichinho branco da carne podre. Aquele lá estava assadinho, temperadinho, né? Eu comi, me deliciei, né? Depois que eu fiquei sabendo, quase vomitei, obviamente, né? Mas qualquer um de nós está sujeito a isso. O que houve aí? Na verdade, houve um problema grave. Vamos pensar, eu podia ter ficado doente? Podia. Ok? Se eu pego uma carne mais crua ali, por exemplo, né? Então, nós temos aí um problema contra a saúde coletiva. Que poder que a administração pública tem para intervir contra os particulares, nesse caso? É o poder de polícia. Isso vocês vão ver depois, no decorrer das aulas, que cai muito em prova. Eles confundem com o poder de polícia com o poder de disciplinar da administração pública. O que é o poder disciplinar da administração pública? É o poder que a administração pública tem de sancionar os seus servidores. E de forma esporádica, conforme contrato, também sancionar um particular, que eu vou mostrar ali. Mas então, em regra, qual o poder que a administração pública tem para exigir que um particular faça alguma coisa? O poder de polícia. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um terreno aqui em Chapecó, eu tenho que adequar esse terreno às normas da cidade, né? O plano diretor. E aí eu preciso fazer aquela calçada adequada lá, acessibilidade, conforme o plano diretor exige. E se eu não fizer, eu vou tomar uma multa. Certo? O que é isso? Poder de polícia. Tá? Então, importantíssimo. A administração pública tem essa ferramenta como um grande poder que ela tem. Então, é assim que a administração pública vai embargar uma obra irregular. É assim que ela vai proibir que uma obra... Vamos pensar o seguinte, o aeroporto eu não posso ter obra acima de 4 pavimentos. E se eu quiser fazer uma obra irregular de 5 pavimentos? Eu vou ter essa obra embargada. E provavelmente, né, o judiciário vai determinar que essa obra seja demolida. Tá? Então, por quê? Porque tem as normas, né, que regem a cidade e a administração tem o poder de polícia. Tá? Então, a principal prerrogativa aqui para nós é essa. Tá? Vamos lá.
Outras prerrogativas, outros poderes importantes que a administração tem. Nos processos judiciais, a administração pública tem prazo em dobro. Então, se o professor André tem 15 dias, eles têm 30 dias. Certo? Por que isso? Porque eles estão buscando interesse coletivo. Preciso saber prazos processuais? Não, porque não cai direito processual civil na minha prova. Então, essa aqui, vocês descartam. Ok? Cláusulas exorbitantes de contrato. É uma situação importante. Quem estudou na prova da Polícia Civil, eu pedi que memorizasse isso. Artigo 58 da Lei de Licitações. Vocês caem em licitações? A princípio, não. Pode cair na próxima? Pode, mas eu acho que não. Tá? Mas vamos lá. O que são cláusulas exorbitantes? Pessoal, se eu e o colega aqui, ó, quisermos fazer um negócio de compra e venda de imóvel ou de veículo, nós vamos ter um contrato particular. Ó, igualdade entre as partes, certo? Nós vamos fazer um contrato, ele vai me dar o dinheiro e eu dou o carro, certo? Igualdade na relação. Ninguém é melhor que ninguém aqui, tá? Agora vamos lá. Colega é o particular, eu sou a administração pública. Eu contrato o colega para fazer uma obra pública, através de uma licitação. Nós estamos numa relação de igualdade ou numa relação de desigualdade? Nós aprendemos que o direito administrativo é assim. Então, se é uma relação de desigualdade, as minhas cláusulas do contrato vão ser iguais às dele ou vou ter cláusulas mais fortes que a dele? Eu vou ter cláusulas exorbitantes. Eu vou ter cláusulas no contrato que ele não tem. Lá no artigo 58 da Lei de Licitações tem as cláusulas exorbitantes. Por exemplo, eu vou poder, por exemplo, multar ele. Eu vou, por exemplo, poder rescindir esse contrato sem ouvir ele. Certo? Eu vou poder alterar esse contrato sem ouvir ele. Eu posso alterar unilateralmente, eu posso rescindir esse contrato, eu posso aplicar a multa, eu posso utilizar temporariamente os bens dele enquanto eu troco para outra pessoa. Por exemplo, ele deu problema na licitação, enquanto eu estou contratando outra pessoa, eu posso utilizar temporariamente os bens dele para que aquela obra não pare. Então vejam a importância disso. São cláusulas exorbitantes que não tem um contrato privado. Ok? Se fosse o contrato de compra e venda do veículo aqui, ó, ele não me dá o dinheiro, eu não dou o carro. Agora, a administração pública é assim? Não. Vamos pegar o seguinte, um exemplo, que eu dou sempre quando eu dou licitações. Eu contratei o colega aqui para coletar o lixo. Ele tem uma empresa de coleta de lixo. E eu sou a administração pública. E eu já estou devendo para ele 2 meses de contrato e não estou pagando. E ele todo mês recolhendo o lixo, pagando os funcionários, pagando os custos de combustível, todos os custos que ele tem. Ele pode parar de prestar o serviço somente após 90 dias. Então, uma cláusula exorbitante. Somente após 90 dias que ele pode suspender o processo, o contrato ou buscar a rescisão judicial do contrato. Tá? Isso já aconteceu, por exemplo, em Xaxim, na cidade aqui próxima. Tá? Então, se o prefeito começa a atrasar o pagamento, ele tem, então, a empresa somente após 90 dias. O que é isso? É uma cláusula exorbitante que a administração pública tem de ter um respiro maior. Então, ela tem 90 dias para pagar. Fora isso, né? Atrasou 91, daí não. Tá? Mas eu vejo que é diferente o contrato, não é de igual para igual. Tá? Então, cláusulas exorbitantes nos contratos, se vier licitação, isso aqui tem que saber na ponta da língua. Tá? A princípio, não. Tá? A princípio, vou riscar aqui, porque no edital não tem licitação. O que nos de polícia? Esse cai? Sim, esse cai, importantíssimo. Agora vamos lá. Outro importantíssimo. Já peguem aí a apostila para fazer a marcação dos artigos. Vamos lá. Vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a desapropriação. Mas é a cena dos próximos capítulos. A gente encerra esse bloco aqui.